Tomado pela raiva, João Pedro Almeida invadiu a casa da ex-esposa, decidido a cobrar respostas. Mas ao vê-la com um recém-nascido nos braços, o mundo do milionário parou, e seu coração frio jamais seria o mesmo. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias, continuando. João Pedro Almeida atravessou as portas de vidro do aeroporto de Lisboa com a urgência de quem foge de um incêndio. O rosto marcado por noites mal dormidas contrastava com o terno italiano impecável que vestia. Enquanto o motorista guardava sua única mala no porta-malas do carro preto, João Pedro olhava para o horizonte lisboeta com um misto de nostalgia e pavor. 5 anos. 5 longos anos desde que pisara naquela cidade pela última vez. O celular vibrou em seu bolso. Era Sofia, sua assistente no porto. Os investidores alemães estão aguardando uma resposta sobre a videoconferência de amanhã. O que devo dizer? João Pedro respirou fundo antes de responder. Remarque para a próxima semana. Assunto pessoal inadiável. Pessoal, uma palavra que raramente usava. Para um homem que havia transformado a Tec Lusitana em uma das maiores empresas de tecnologia do país, questões pessoais sempre foram colocadas em segundo plano. Talvez por isso seu casamento com Maria Clara tivesse durado apenas 2 anos. O motorista o observou pelo retrovisor. Para onde, senhor? João Pedro hesitou por um instante. Cascais, Rua dos Jasmins, 237. O endereço saiu de seus lábios naturalmente, como se o tivesse pronunciado todos os dias nos últimos anos, não guardado em um canto obscuro de sua memória. Enquanto o veículo deslizava pelas avenidas que margeavam o mar, as palavras de Tiago, seu amigo de infância e único confidente, ecoavam em sua mente. Maria Clara teve um filho, João Pedro. O bebê tem 3 meses, e acho que você deveria saber que ele é a sua cara. A princípio, pensou ser uma piada de mau gosto. Quando Maria Clara pediu o divórcio, alegando que não aguentava mais ser casada com a Tec Lusitana, ele havia concordado com uma rapidez que surpreendeu a ambos. Nenhum drama, nenhum pedido para reconsiderar. Apenas advogados, papéis assinados e uma transferência bancária generosa. O último contato que tiveram foi uma mensagem fria sobre a venda do apartamento que dividiam no porto. Depois disso, silêncio absoluto. Como poderia haver um filho? O carro estacionou diante de um pequeno sobrado de fachada amarela. João Pedro pagou a corrida e permaneceu imóvel na calçada por alguns instantes. A casa tinha um pequeno jardim frontal bem cuidado, com bromélias e um pé de jasmim que perfumava a tarde morna. Não era o tipo de residência que se esperaria para alguém com o dinheiro que Maria Clara recebeu no divórcio. Era simples, aconchegante, genuína, como ela sempre foi. Antes que pudesse organizar seus pensamentos, seus pés o levaram até a porta. O coração batia com uma força quase dolorosa contra o peito. Com um movimento rápido, acionou a campainha e esperou, as mãos suando como nunca suaram antes de nenhuma negociação milionária. A porta se abriu lentamente. Maria Clara estava diante dele. Os cabelos castanhos mais curtos do que se lembrava emolduravam o rosto de traços delicados. Havia olheiras sob os olhos verdes, mas também uma serenidade que não existia antes. E então, João Pedro viu. Aninhado contra o peito dela, envolto em um cobertor azul claro, estava um pequeno ser humano de olhos curiosos. O tempo parou, o ar ficou preso em seus pulmões, enquanto seus olhos registravam cada detalhe daquela criança. O formato do nariz, a curva do queixo, as sobrancelhas grossas. Era como olhar para suas próprias fotos de bebê. Um espelho que atravessava décadas para refletir seus genes em uma nova vida. O que você está fazendo aqui? A voz de Maria Clara era firme, mas não hostil. João Pedro abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele, que comandava reuniões com os maiores executivos do país, que negociava contratos internacionais sem pestanejar, estava completamente sem palavras. É ele? Foi tudo o que conseguiu dizer. Maria Clara ajeitou o bebê nos braços com um movimento protetor. Manuel. O nome dele é Manuel. Ele é... Seu filho? Sim, João Pedro. Ele é seu filho.
Maria Clara deu um passo para o lado, permitindo silenciosamente que ele entrasse. A casa por dentro era tão acolhedora quanto sugeria a fachada. Paredes claras decoradas com fotografias, móveis de madeira simples mas elegantes, algumas plantas espalhadas pelos cantos. Nada daquele minimalismo frio que caracterizava o apartamento que dividiram no Porto. Aquele era um lar, não um ambiente de revista de decoração. João Pedro sentou-se no sofá que Maria Clara indicou, ainda incapaz de desviar o olhar do pequeno ser humano em seus braços. Por que você não me contou? Sua voz saiu mais acusatória do que pretendia. Maria Clara sentou-se na poltrona oposta, ajeitando Manuel para que ficasse confortável. E o que você teria feito, João Pedro? Cancelado sua expansão para Angola? Adiado a fusão com os brasileiros? Abandonado seus preciosos investidores para estar presente durante uma gravidez? As palavras atingiram João Pedro como pedras afiadas, precisas, certeiras, dolorosas. Eu tinha o direito de saber. Sim, tinha, mas eu também tinha o direito de viver uma gravidez em paz, sem a sua ansiedade, sem a sua ausência constante, sem me sentir um obstáculo para os seus planos. Manuel começou a se mexer inquieto nos braços da mãe, fazendo pequenos sons de desconforto. Maria Clara o ninava com naturalidade, como se aquele movimento fizesse parte dela há muito mais tempo do que apenas 3 meses. Descobri que estava grávida 2 semanas depois da assinatura do divórcio, continuou ela. Pensei em te contar. Cheguei a digitar mensagens, a discar seu número. Mas então lembrava de todas as vezes em que você disse que filhos não estavam nos seus planos para os próximos 10 anos. Lembrava das noites em que você não voltava para casa, das viagens de última hora, dos jantares e eventos em que eu era apenas um acessório conveniente. Eu teria assumido minhas responsabilidades, protestou João Pedro. Maria Clara soltou um riso triste. Responsabilidades. É exatamente assim que você veria Manuel. Como uma responsabilidade, um dever, talvez até um incômodo na sua vida perfeitamente organizada. O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelos suaves barulhos que o bebê fazia. João Pedro olhou ao redor, notando pela primeira vez os detalhes do ambiente. Havia um berço montado no canto da sala, uma cesta cheia de fraldas, alguns brinquedos coloridos espalhados. Maria Clara havia criado um mundo para Manuel, um mundo do qual ele não fazia parte. Como você soube que eu estaria aqui hoje? Não sabia. Você simplesmente apareceu, como sempre faz, esperando que tudo se ajuste à sua vontade. João Pedro sentiu o rosto queimar. Era verdade. Sempre agiu assim, tomando decisões unilaterais, esperando que os outros se adaptassem. Tiago me contou ontem. Não pensei 2 vezes antes de vir. Maria Clara balançou a cabeça. Imaginei que ele contaria em algum momento. Ele e Inês são os únicos amigos em comum que mantivemos. Na verdade, são os únicos que me visitam regularmente desde que Manuel nasceu. A menção à ausência de visitas fez João Pedro perceber o quanto Maria Clara parecia estar lidando com tudo sozinha. Não havia sinal de sua família, que sempre desaprovava o casamento por considerar João Pedro arrogante demais para o próprio bem. Seus pais, eles ainda moram no Algarve. Vieram quando Manuel nasceu. Ficaram 2 semanas, mas precisaram voltar. Meu pai não está muito bem de saúde. Ela suspirou. Tenho me virado sozinha, ou quase. Inês tem sido um anjo, me ajuda sempre que pode. João Pedro sentiu uma pontada de culpa, enquanto ele seguia sua vida, fechando negócios e aumentando sua fortuna. Maria Clara enfrentava noites sem dormir, fraldas, cólicas, todas as dificuldades da maternidade sem um companheiro ao lado. Posso segurá-lo? Perguntou, surpreendendo a si mesmo com o pedido. Maria Clara hesitou por um momento, mas então se levantou e se aproximou. Com movimentos cuidadosos, transferiu o pequeno Manuel para os braços inexperientes de João Pedro. O peso da criança era surpreendentemente real contra seu peito. Leve, mas sólido, inegável. Manuel olhou para ele com olhos arregalados, curiosos. Não havia como negar o parentesco.
O filho era quase uma miniatura de João Pedro, desde o formato do rosto até a covinha no queixo. "Oi, Manuel", sussurrou João Pedro, sentindo a garganta apertar com uma emoção que nunca havia experimentado antes. O bebê reagiu ao som de sua voz, movendo os pequenos braços como se tentasse alcançá-lo. Algo dentro do peito de João Pedro se dissolveu, uma barreira invisível que nem sabia que existia até aquele momento. "Ele gosta do som de vozes masculinas", explicou Maria Clara, observando a interação com uma expressão difícil de ler. "Acho que sente falta de uma presença paterna, mesmo nunca tendo tido uma." As palavras caíram pesadas entre eles. João Pedro sentiu os olhos arderem. Ele nunca chorava. Nem quando a mãe faleceu, 3 anos atrás, vítima de um cancro fulminante. Nem quando seu pai, em seu leito de morte, o acusou de ter transformado o negócio da família em algo irreconhecível. "Tecnologia não tem alma, meu filho, e receio que você esteja perdendo a sua também." Mas agora, segurando aquele pequeno ser humano que carregava seu sangue, suas feições, talvez até mesmo seus sonhos mais secretos, João Pedro sentia algo romper dentro dele. "Eu quero fazer parte da vida dele, Maria Clara, de alguma forma." Maria Clara cruzou os braços, estudando o homem à sua frente com cautela. "E como pretende fazer isso? Você vive no porto, sua vida é a empresa, você viaja mais do que fica em casa." "Posso mudar. Posso reorganizar as coisas. Como fez quando estávamos casados, prometendo menos viagens, menos horas no escritório, mais tempo juntos, promessas que duravam menos de uma semana." João Pedro sabia que ela tinha razão. O casamento deles havia fracassado principalmente por sua causa, por sua incapacidade de separar o homem do empresário, por sua obsessão em provar que podia fazer a Tec Lusitana crescer mais do que seu pai jamais imaginara. Manuel começou a choramingar suavemente. Maria Clara estendeu os braços, retomando o filho. "Ele está com fome. Preciso amamentá-lo." João Pedro assentiu, subitamente sem saber o que fazer com as mãos vazias. Observou enquanto Maria Clara sentava-se novamente e ajeitava a blusa para amamentar Manuel, um gesto tão íntimo e natural que o fez sentir-se um intruso. "Onde você está hospedado?" perguntou Maria Clara, sem desviar os olhos do bebê. "Eu vim direto do aeroporto para cá. Não reservei hotel." Maria Clara levantou os olhos, exasperada. "Típico. Você aparece do nada, sem aviso, e espera que tudo se ajeite conforme sua conveniência." "Não é assim. Eu só não estava pensando claramente. Há um hotel razoável a 2 quarteirões daqui. Hotel Avenida. Nada 5 estrelas, mas tem cama e chuveiro." O silêncio desconfortável que seguiu foi interrompido pelo toque do celular de João Pedro. Era Sofia novamente. 10 chamadas perdidas. Não vai atender? Deve ser importante. Sempre é. O sarcasmo na voz de Maria Clara era palpável. João Pedro desligou o celular sem olhar a tela. "Posso voltar amanhã?" Para conversar com calma, decidir como vamos lidar com... Isso. Isso tem nome, João Pedro. Manuel. E sim, pode voltar amanhã. Estarei em casa o dia todo." João Pedro levantou-se, sentindo-se estranhamente deslocado em sua própria pele. Caminhou até a porta, parando antes de abri-la. "Ele é lindo, Maria Clara. E você? Você está linda também." Por um instante, viu um lampejo do antigo carinho nos olhos dela, rapidamente substituído por uma determinação serena. "Até amanhã, João Pedro." A porta se fechou, deixando-o sozinho na calçada ensolarada. João Pedro respirou fundo, sentindo o perfume do jasmim que crescia no jardim. Um filho. Ele tinha um filho. A realização o atingiu com força total, fazendo suas pernas fraquejarem. Enquanto caminhava em direção ao hotel indicado por Maria Clara, pensava em tudo o que precisaria mudar. Ligações a serem feitas, reuniões a serem canceladas ou delegadas, uma vida inteira a ser reorganizada. Pela primeira vez em anos, a Tec Lusitana não estava no centro de seus pensamentos. Havia apenas o rosto pequeno de Manuel, os olhos curiosos, as mãozinhas agitadas. A recepcionista do hotel o atendeu com um sorriso profissional. "Em que posso ajudá-lo, senhor?"
Preciso de um quarto. Não sei por quanto tempo. Temos quartos disponíveis. Qual categoria o senhor prefere? João Pedro pensou por um momento. A mais simples que tiver disponível. A mulher pareceu surpresa, provavelmente porque seu terno e sua postura gritavam suíte executiva. Mas João Pedro sentia que precisava de algo diferente, algo mais próximo da realidade que acabara de descobrir. Já no quarto modesto, sentou-se na beirada da cama e finalmente atendeu o celular que não parava de tocar. João Pedro, onde você está? Os alemães estão furiosos com o cancelamento. E a diretoria quer uma explicação para você ter sumido assim. A voz de Sofia estava carregada de pânico. Mas, Sofia, preciso que você assuma algumas coisas por mim. Ficarei fora por tempo indeterminado. Tempo indeterminado? Você ficou louco? Temos a apresentação para os acionistas na quinta, a reunião com o ministro na sexta, Tenho um filho, Sofia. O silêncio do outro lado da linha foi absoluto. Como assim? Você tem um filho? Acabei de descobrir. Ele tem 3 meses. É meu filho com Maria Clara. Sua ex-mulher? Mas como isso é possível? Vocês estão separados há quase 2 anos. Ela já estava grávida quando nos separamos. Só não me contou. Meu Deus, João Pedro! Isso muda tudo. Sim, pensou ele, encarando a parede simples do quarto de hotel. Isso muda tudo. Preciso que você reorganize minha agenda para as próximas semanas. Delegue o que puder para o Ricardo e para a Joana. As decisões mais importantes podem ser discutidas por videoconferência. E o que digo à diretoria? João Pedro hesitou. Diga que tive uma emergência familiar que exige minha presença por tempo indeterminado. Nada mais. Após desligar, João Pedro permaneceu sentado, imóvel. Pela janela, podia ver o céu de Lisboa começando a se tingir com as cores do crepúsculo. Em outra época, estaria irritado por perder tempo, por estar em um hotel medíocre, em vez de comandar sua empresa. Agora ele só conseguia pensar na sensação do pequeno corpo de Manuel em seus braços, no olhar desconfiado de Maria Clara, na vida que aconteceu sem que ele soubesse. Lembrou-se de sua própria infância. O pai sempre ausente, dedicado à pequena empresa de software que mais tarde João Pedro transformaria em um império, a mãe tentando compensar essa ausência com presentes caros e viagens, mas nunca conseguindo preencher o vazio deixado pela falta de atenção paterna. Seria ele capaz de romper esse ciclo? Ou estava condenado a repeti-lo, a ser para Manuel o que seu pai foi para ele? O celular tocou novamente. Era Tiago. Você foi até lá, não foi? Maria Clara acabou de me ligar. Por que você não me contou antes? A pergunta saiu mais como uma acusação, um suspiro do outro lado. Porque Maria Clara me pediu para não contar. Ela estava com medo, João Pedro. Medo de que você tentasse tirar o filho dela, de que usasse seu dinheiro e seus advogados para conseguir a guarda. Eu nunca faria isso. Não? O João Pedro que eu conheço sempre conseguiu o que queria, não importa o custo. As palavras de Tiago eram como facas, precisas e dolorosas porque continham verdades que ele não queria encarar. Eu não sabia que ela tinha tanto medo de mim, murmurou João Pedro, mais para si mesmo do que para o amigo. Não é exatamente medo. É uma proteção instintiva. Você nunca demonstrou querer ser pai. Sempre deixou claro que filhos não estavam nos seus planos. Ela não queria impor a Manuel um pai que o visse como um inconveniente. Mas ele é meu filho. Sim, biologicamente, mas ser pai é muito mais do que isso, e você sabe disso melhor do que ninguém. Após desligar, João Pedro deitou-se na cama simples do hotel, encarando o teto. As palavras de Tiago ecoavam em sua mente, misturando-se às lembranças do próprio pai, sempre ocupado, sempre ausente, sempre priorizando a empresa. Eu posso ser diferente, murmurou para o quarto vazio. Eu tenho que ser diferente. Naquela noite, dormiu um sono inquieto, povoado por sonhos onde um menino pequeno corria por corredores de escritório, chamando por ele, enquanto João Pedro estava preso em uma interminável reunião, incapaz de responder. Na manhã seguinte, acordou com uma determinação renovada. Tomou um banho rápido, vestiu a única troca de roupa que trouxera, um conjunto mais casual que o terno da véspera,
e saiu para as ruas ensolaradas de Lisboa. Antes de ir à casa de Maria Clara, tinha uma parada importante a fazer. A loja de departamentos acabara de abrir quando João Pedro entrou, olhando um pouco perdido para as prateleiras cheias de produtos para bebés. Uma vendedora se aproximou, sorrindo. Posso ajudá-lo, senhor? Sim, por favor. Preciso de tudo, na verdade. Para um bebê de 3 meses. A mulher o olhou com curiosidade. Primeiro filho? Sim, respondeu João Pedro, sentindo um estranho orgulho ao dizer aquela palavra. Acabei de descobrir que tenho um filho. A vendedora pareceu intrigada, mas profissionalmente evitou fazer perguntas pessoais. Nas 2 horas seguintes, João Pedro preencheu 3 carrinhos com fraldas, biberões, roupas, brinquedos educativos, um berço portátil, uma cadeirinha para carro e dezenas de outros itens que a vendedora garantiu serem essenciais. O senhor quer entregar tudo isso em casa? Temos serviço de entrega. João Pedro hesitou. Não tinha certeza se Maria Clara aceitaria todos aqueles presentes. Provavelmente veria como uma tentativa de comprá-la, de comprar seu perdão ou um lugar na vida de Manuel. Não, obrigado. Vou levar apenas algumas coisas comigo agora. Selecionou um pequeno urso de pelúcia, algumas roupas e um mobile musical para berço. O restante pediu para ser entregue em seu nome no hotel, até que pudesse decidir o que fazer. Caminhando em direção à casa de Maria Clara com a sacola de presentes, João Pedro sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Não tinha ideia de como reorganizar sua vida para incluir um filho, muito menos como reconquistar a confiança de Maria Clara. Mas pela primeira vez em anos, estava disposto a tentar algo sem ter um plano perfeitamente estruturado. Ao chegar à casa de fachada amarela, respirou fundo antes de tocar a campainha. O perfume de jasmim pairava no ar da manhã, doce e reconfortante. A porta se abriu, revelando Maria Clara com Manuel nos braços, como se o tempo não tivesse passado desde o dia anterior. Bom dia, disse João Pedro, um sorriso hesitante nos lábios. Posso entrar? Trouxe algumas coisas para o Manuel. Maria Clara olhou para a sacola em suas mãos, depois para seu rosto. Havia cautela em seus olhos, mas também algo mais, algo que João Pedro não conseguia nomear. Claro, entre. Acabamos de tomar o pequeno almoço. João Pedro atravessou a porta, sentindo que também atravessava um portal para uma vida completamente diferente da que conhecia até então. Uma vida onde reuniões e negócios não eram prioridade. Uma vida onde o pequeno ser humano nos braços de Maria Clara era a única coisa que realmente importava. Enquanto se acomodava na sala simples, observando Maria Clara ninar Manuel com naturalidade, João Pedro percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava pensando no próximo passo, na próxima conquista. Estava apenas ali, presente, absorvendo cada detalhe daquele momento. E isso, surpreendentemente, era suficiente. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um ritmo novo que João Pedro jamais imaginara para sua vida. O quarto de hotel se tornou um estranho limbo entre o que ele fora e o que tentava se tornar. Pela manhã, transformava a pequena mesa em um escritório improvisado, conduzindo videoconferências com executivos e sócios que mal escondiam a surpresa ao verem o CEO da Tec Lusitana operando de uma acomodação modesta em Lisboa. Às tardes, migrava para a casa de Maria Clara, onde tentava aprender a segurar um bebê corretamente, a trocar fraldas sem fazer careta, a decifrar choros e sorrisos. A rotina não veio sem conflitos. Maria Clara observava com desconfiança seus esforços, como quem espera o momento em que a novidade passaria e João Pedro voltaria para sua vida de sempre. Ele percebia isso no modo como ela tensionava os ombros quando ele chegava, no cuidado excessivo ao entregar Manuel para seus braços ainda desajeitados, nas respostas curtas às suas tentativas de conversa. Em uma tarde particularmente quente, enquanto Maria Clara preparava o almoço e João Pedro ninava Manuel na sala, ela finalmente verbalizou o que parecia atormentá-la. Quanto tempo você pretende ficar, João Pedro? Sua vida não está te esperando no porto? Ele levantou os olhos do rosto adormecido do filho para encontrar o olhar inquiridor de Maria Clara.
Estou reorganizando as coisas. Sofia está cuidando do dia a dia. Ricardo assumiu as negociações internacionais. Estamos fazendo funcionar. Por enquanto, ela retrucou, mexendo a panela com mais força que o necessário. Até você perceber que está perdendo oportunidades, que seus concorrentes estão avançando, que aquela fusão com os franceses não pode esperar. João Pedro respirou fundo, consciente de que ela tocava em pontos sensíveis. Eu nunca conheci outro jeito de viver, Maria Clara. Sempre foi a empresa, os negócios, o próximo objetivo a alcançar. Ele olhou para Manuel, tão tranquilo em seus braços. Mas isso foi antes. Agora, eu tenho algo mais importante. E você acha que uma epifania de 3 semanas apaga anos de comportamento? O João Pedro que eu conheci, com quem fui casada, respirava trabalho. Acordava checando e-mails, dormia após conferências com Macau. Como posso acreditar que isso mudou da noite para o dia? A pergunta pairou entre eles, legítima e dolorosa. Não era apenas sobre o presente, era sobre cada jantar perdido, cada aniversário comemorado com dias de atraso, cada viagem cancelada de última hora durante o casamento. Não foi da noite para o dia, respondeu ele finalmente. Foi o rosto do Manuel. Foi você cuidando dele sozinha quando deveria ter tido meu apoio desde o primeiro dia. Foi perceber que estou repetindo com ele exatamente o que meu pai fez comigo. Maria Clara o observou por um longo momento, como se tentasse enxergar além da superfície, buscando a verdade em suas palavras. Seu pai faleceu há quanto tempo? 5 anos? 4 anos e 8 meses. E em todo esse tempo, você falou dele. Quantas vezes? João Pedro sentiu um nó se formar em sua garganta. Quase nunca. Por quê? Porque dói. A admissão veio carregada de uma emoção que ele raramente deixava transparecer. Porque ele me ensinou tudo sobre negócios e nada sobre a vida. Porque, no fim, quando olhou para trás, ele percebeu que sacrificou tudo pela empresa e não tinha nada de valor para mostrar. E eu estou no mesmo caminho. Maria Clara voltou para o fogão, absorvendo as palavras dele em silêncio. Manuel se remexeu nos braços do pai, fazendo pequenos sons que indicavam que logo acordaria. Ele vai precisar trocar a fralda quando acordar, disse ela, sem se virar. As fraldas estão na segunda gaveta do móvel ao lado do berço. Era a primeira vez que ela delegava a ele uma tarefa de cuidado sem supervisão direta. Um pequeno voto de confiança que significava mais do que ela poderia imaginar. Obrigado, respondeu João Pedro. Não apenas pela informação, mas pelo gesto implícito. Naquela noite, voltando ao hotel após o jantar na casa de Maria Clara, João Pedro recebeu uma ligação que mudaria os rumos da aproximação cautelosa que construíam. João Pedro, é Sofia. Desculpe ligar tão tarde, mas... A voz da assistente tinha um tom de urgência contida. O que houve? Sua madrasta está aqui no escritório. Apareceu sem avisar, exigindo falar com você. Disse que soube por fontes na empresa que você está em Lisboa por causa de um filho que ninguém sabia que existia. João Pedro sentiu o sangue gelar. Helena, a segunda esposa de seu pai, sempre representou a parte mais fria e calculista da família Almeida. Casou-se com seu pai quando João Pedro tinha apenas 12 anos e, desde então, atuou nos bastidores da empresa e da família como uma estrategista implacável. O que você disse a ela? Apenas que você estava resolvendo questões pessoais. Mas ela não é boba, João Pedro. Disse que se você não retornar para o porto em 48 horas, ela vai convocar o conselho para discutir sua capacidade de liderança. Ela não tem poder para isso. Ela tem 15% das ações e a lealdade de pelo menos 3 conselheiros. Você sabe como ela é. João Pedro desligou o telefone com uma sensação de náusea crescente. Helena não era apenas sua madrasta. Era a guardiã ferrenha da tradição Almeida. Uma visão de negócios que priorizava o crescimento a qualquer custo. Ela nunca aprovara seu casamento com Maria Clara, uma fotógrafa sem relevância estratégica para a empresa, como costumava dizer. Na manhã seguinte, ao chegar à casa de Maria Clara, João Pedro trazia a sombra daquela ligação estampada em seu rosto. Ela percebeu imediatamente
que algo havia mudado. O que aconteceu? Ele contou sobre a ameaça de Helena, sobre a possibilidade de ter que voltar ao porto para enfrentar o conselho, sobre o risco ao seu controle da empresa. E você vai voltar, concluiu Maria Clara. Não era uma pergunta. Não é tão simples. Claro que é. É a escolha de sempre. A empresa ou qualquer outra coisa. A empresa sempre vence. João Pedro passou as mãos pelo rosto, frustrado. Se eu perder o controle da Tec Lusitana, perco tudo o que construí nos últimos 10 anos. Milhares de empregos dependem das minhas decisões. E o que é tudo isso para você, João Pedro? Ações? Quota de mercado? A aprovação da sua madrasta? Maria Clara balançou a cabeça. Você tem um filho agora. Um filho que está começando a se acostumar com sua presença, que sorri quando ouve sua voz. Manuel observava a discussão do seu cercadinho, agitando um chocalho colorido, alheio às tensões dos adultos. Eu não vou abandoná-lo, Maria Clara. Não vou abandonar vocês. Mas preciso resolver isso. Então resolva. Mas não espere que eu fique esperando, segurando a respiração até você decidir que podemos ter um lugarzinho na sua agenda lotada. Naquela mesma tarde, Helena Almeida entrou no saguão do Hotel Avenida com a postura impecável de quem nunca pisou em estabelecimentos com menos de 5 estrelas. Usando um conjunto de seda italiana e joias discretas, mas visivelmente caras, ela escaneou o local com desaprovação mal disfarçada, até localizar João Pedro sentado em um dos sofás da recepção. Então é aqui que o CEO da terceira maior empresa de tecnologia do país está se escondendo. Sua voz era controlada, mas o desprezo era palpável. Longe de seus deveres, enquanto os concorrentes avançam e os acionistas se perguntam o que está acontecendo. João Pedro se levantou, mais por hábito do que por deferência. Olá, Helena. Vejo que você não perdeu o gosto pelo drama. Drama? É assim que você chama responsabilidade empresarial? Ela gesticulou para um canto mais reservado do saguão. Vamos conversar em particular. Uma vez acomodados longe de ouvidos curiosos, Helena foi direta. Estamos prestes a fechar o maior contrato da história da empresa com a Tec Oriental. Eles estão prontos para investir 300 milhões na nossa expansão para a Ásia. E onde está o CEO? Brincando de casinha em Lisboa com a ex-mulher e um bebê que ninguém sabe se é realmente seu. João Pedro sentiu o sangue ferver. Cuidado com o que diz, Helena. Manuel é meu filho, não há dúvida disso. E você fez teste de DNA? Tem certeza absoluta? Basta olhar para ele. Helena soltou um som de desdém. Sentimentalismo. Seu pai ficaria desapontado em ver como você está colocando em risco tudo o que ele construiu, tudo o que você ampliou, por causa de uma mulher que abandonou você e agora aparece com um bebê clamando paternidade. Maria Clara não está clamando nada. Na verdade, ela nem queria que eu soubesse sobre Manuel. Isso pareceu capturar genuinamente o interesse de Helena. E por que não? Qualquer outra estaria ávida para garantir uma pensão milionária, uma parte da fortuna Almeida. Porque ela me conhece, sabe que eu sempre priorizei a empresa acima de tudo e todos. Não queria que Manuel tivesse um pai ausente. Helena estudou o enteado com olhos calculistas. João Pedro podia quase ver as engrenagens girando em sua mente afiada. Bem, ao menos a moça tem bom senso. Ela está certa. Você não tem perfil para ser pai presente, João Pedro. Nunca teve, assim como Eduardo. A menção ao seu pai pelo primeiro nome, um hábito de Helena que sempre o incomodara, fez João Pedro apertar os punhos. Posso ser diferente. Quero ser diferente. A questão não é o que você quer, mas o que você é. Helena ajustou a pulseira de ouro no pulso magro. O sangue Almeida corre em suas veias. Somos construtores de impérios, não de famílias felizes. Você acha que pode mudar décadas de condicionamento em algumas semanas? O que você quer, Helena? Veio até aqui apenas para tentar me convencer a voltar para o porto? Vim propor um acordo. Volte comigo hoje, assuma suas responsabilidades com a empresa, feche o contrato com a Tec Oriental. Em troca, garanto que seu filho terá o melhor que o dinheiro pode comprar. Escola privada, faculdade no exterior, um fundo para garantir seu futuro. Você pode visitá-lo nas férias, em feriados.
como um pai moderno e ocupado. João Pedro observou a mulher à sua frente, percebendo pela primeira vez o quanto ela representava tudo o que ele vinha questionando nas últimas semanas. A frieza calculista, as relações medidas em termos de vantagens estratégicas, a visão de família como uma extensão dos negócios. E se eu disser não? O sorriso de Helena esvaeceu. Então convocarei o conselho amanhã mesmo. Questionarei sua capacidade de liderança. Apresentarei provas de que você abandonou suas responsabilidades. Tenho aliados suficientes para, se no mínimo, forçar uma licença temporária. O CFO assumiria, e você sabe que ele sempre foi meu protegido. Isso é chantagem. Isso é negócio, João Pedro. O mesmo tipo de jogo duro que você sempre jogou. Ou vai me dizer que nunca pressionou um concorrente, nunca forçou uma aquisição, nunca manipulou o mercado a seu favor? João Pedro sentiu o peso daquela verdade. Ele havia se tornado exatamente o tipo de executivo que Helena moldara, implacável, focado em resultados, disposto a sacrifícios pessoais e alheios pelo bem do império corporativo. Preciso pensar. Tem até amanhã ao meio-dia. Estarei no Hotel Tivoli, um hotel de verdade. Ela se levantou, ajustando o blazer impecável. Uma última coisa. Já pensou que essa moça pode estar interessada na sua fortuna? Que talvez o filho seja apenas uma forma de te atrair de volta? Maria Clara não é assim. Todas são, quando a quantia é suficientemente alta. Com essas palavras, Helena saiu, deixando um rasto de perfume caro e dúvidas venenosas. João Pedro permaneceu sentado por um longo tempo, observando o movimento do saguão modesto. Pessoas comuns, com vidas comuns, problemas que não envolviam milhões ou conselhos administrativos. Pela primeira vez, invejou aquela simplicidade. Quando chegou à casa de Maria Clara naquela noite, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Helena veio até aqui, disse ele, sem rodeios, após sentar-se à mesa da cozinha. Maria Clara, que preparava o biberão de Manuel, parou o movimento por um instante. E o que a madrasta malvada queria? A pequena piada não conseguiu dissipar a tensão. Quer que eu volte para o porto, hoje, para fechar um contrato importante com a Tec Oriental. É claro que ela quer. Maria Clara, é sério. Ela ameaçou convocar o conselho, questionar minha liderança. Posso perder o controle da empresa. Maria Clara terminou de preparar o biberão em silêncio, testando a temperatura do leite no pulso. Sabe o que me pergunto, João Pedro? Ela se virou para encará-lo. Se a Tec Lusitana falisse amanhã, se você perdesse tudo, absolutamente tudo o que construiu, o que sobraria de você? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Isso não é justo. Não? Você está aqui, angustiado com a possibilidade de perder seu império, enquanto eu me pergunto se você vai ser presente na vida do seu filho. Parece bem justo para mim. João Pedro observou Maria Clara se dirigir ao quarto para alimentar Manuel. Seguiu-a, parando à porta para observar o ritual do biberão. Havia tanta naturalidade naqueles gestos, tanta certeza. Maria Clara tinha encontrado seu propósito, enquanto ele ainda tateava no escuro. Helena sugeriu que você poderia estar interessada no meu dinheiro, que Manuel poderia ser uma forma de me atrair de volta. Maria Clara levantou os olhos, uma fúria contida queimando no verde dos seus olhos. E você? Acreditou nisso, mesmo que por um segundo? João Pedro hesitou por tempo demais. E saia, disse ela, a voz baixa, mas firme. Saia da minha casa agora. Maria Clara, eu não disse que acreditei. Apenas considerou a possibilidade, o suficiente para trazer isso à tona. Ela ajeitou Manuel nos braços, protetora. Você pode ser o pai biológico dele, João Pedro, mas não significa que terá lugar na nossa vida se continuar sendo quem sempre foi. João Pedro saiu da casa com a sensação de que acabara de cometer um erro irreparável. A noite estava fresca, o céu de Lisboa pontilhado de estrelas que mal se viam no porto devido à poluição luminosa. Caminhou sem rumo, tentando organizar os pensamentos. O celular vibrou em seu bolso. Era Sofia novamente. A Tec Oriental está recuando. Souberam que você está afastado e estão questionando a estabilidade da liderança da empresa.
Helena está usando isso para pressionar o conselho. João Pedro desligou sem responder. Continuou caminhando até chegar a uma pequena praça à beira-mar. Sentou-se em um banco, observando as ondas quebrarem suavemente na areia. A vida que construíra parecia desmoronar de ambos os lados. A empresa que fora seu único propósito por anos estava ameaçada. A chance de construir uma relação com seu filho e, quem sabe, reconstruir algo com Maria Clara também se esvaía. Foi então que seu telefone tocou novamente. Não era Sofia, nem Helena, era Tiago. Cara, preciso te contar algo. Acabei de sair da casa da Maria Clara. Ela está arrasada. O que aconteceu? João Pedro explicou a visita de Helena, a acusação velada, sua hesitação fatídica. Você é um idiota, disse Tiago, sem rodeios. Maria Clara recusou uma oferta de trabalho em Lisboa quando descobriu a gravidez. Uma exposição individual no Museu Calouste Gulbenkian, o sonho da vida dela. Recusou porque não queria que Manuel nascesse longe de Portugal, longe da possibilidade de um dia conhecer o pai. João Pedro sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Ela nunca me contou isso. Claro que não. Maria Clara nunca usaria isso para te fazer sentir culpado. Ela toma suas próprias decisões e vive com as consequências. Após desligar, João Pedro permaneceu na praça por horas, observando o movimento das ondas, repensando cada escolha que fizera nos últimos anos. Como permitira que a obsessão pelo legado do pai, pela expansão da empresa, pelo reconhecimento do mercado, consumisse tudo o mais em sua vida. Na manhã seguinte, às 11h45, Helena aguardava no saguão luxuoso do Hotel Tivoli, vestida para a vitória, com uma pasta de documentos preparada para a viagem de volta. Consultava o relógio de pulso com frequência. Quando avistou João Pedro atravessando as portas giratórias, sorriu com satisfação. Sabia que você tomaria a decisão certa. O jato está pronto para partir às 13h. João Pedro se aproximou, carregando apenas uma pequena mochila. Não usava terno, apenas calça jeans e uma camisa simples, roupas que comprara em uma loja de departamentos local. Não vou voltar com você, Helena. O sorriso congelou no rosto da madrasta. Está a brincar, certamente. Nunca falei tão sério. João Pedro acomodou-se na poltrona à frente dela. Vim dizer pessoalmente que não aceito suas ameaças, nem suas insinuações sobre Maria Clara ou Manuel. Você vai jogar tudo fora, por uma mulher que te deixou e um bebê que apareceu do nada? Não estou jogando nada fora. Estou escolhendo o que realmente importa. Helena soltou uma risada seca. E o que você sabe sobre o que importa? Seu pai tentou esse mesmo discurso no final da vida, cheio de arrependimentos e lamentações. Mas era tarde demais. Não é tarde para mim. João Pedro inclinou-se para a frente. Vou propor uma reestruturação ao conselho. Continuarei como CEO, mas delegarei mais responsabilidades. Trabalharei remotamente quando necessário. E se tentarem me afastar, lutarei com todas as armas que tenho. Você sabe que não são poucas. Eles não vão aceitar. Você construiu uma imagem de líder totalmente dedicado, presente em cada decisão importante. Não pode simplesmente mudar as regras do jogo. Estou mudando o jogo inteiro. João Pedro se levantou. E há mais uma coisa. Vou iniciar uma auditoria completa nas ações da empresa nos últimos 5 anos, incluindo o período em que você administrou o espólio do meu pai. Tenho curiosidade sobre algumas transferências internacionais daquela época. A face de Helena perdeu um pouco da cor. Está a ameaçar-me? Estou aprendendo com a mestra. Ele sorriu, sentindo uma estranha leveza. Diga ao conselho que estarei na videoconferência de amanhã. Tenho uma proposta que vai interessá-los. Ao sair do hotel, João Pedro respirou fundo o ar marinho de Lisboa. Um peso enorme havia sido levantado de seus ombros, não por ter resolvido seus problemas, mas por ter escolhido enfrentá-los em seus próprios termos. Agora, restava a parte mais difícil: reconquistar a confiança de Maria Clara. Parou em uma floricultura no caminho, mas desistiu de comprar flores. Maria Clara merecia mais do que gestos clichês. Continuou até uma livraria, onde comprou um livro sobre fotografia contemporânea portuguesa que sabia que ela desejava. Na contracapa, escreveu uma mensagem sincera: para quando estiver pronta para me ouvir, sem pressão,
sem expectativas, apenas a verdade. Ao chegar à casa de fachada amarela, hesitou antes de tocar a campainha. E se ela não quisesse vê-lo? E se o mandasse embora novamente? Antes que pudesse decidir, a porta se abriu. Maria Clara estava lá, com Manuel no colo. Tiago me ligou, ela disse simplesmente. Disse que você parecia estar tendo uma crise existencial na praça ontem à noite. João Pedro não pôde conter um pequeno sorriso. Algo assim. Você quer entrar? Ele assentiu, seguindo-a para dentro da casa que já começava a parecer familiar. Manuel agitava os bracinhos ao vê-lo, um pequeno sorriso brotando em seu rosto rechonchudo. Acho que ele sente sua falta, comentou Maria Clara, com um tom mais suave que o da véspera. Crianças são assim, perdoam fácil. E as mães? Maria Clara suspirou, acomodando-se no sofá. As mães são mais complicadas, principalmente quando foram magoadas antes. João Pedro entregou o livro embrulhado, que ela abriu com curiosidade. Viu seus olhos percorrerem a mensagem escrita na contracapa, um leve tremor em seus lábios. João Pedro. Antes de dizer qualquer coisa, quero que saiba. Não voltei para o Porto. Não vou voltar, não agora. Helena pode tentar o que quiser contra mim, mas vou enfrentar de frente. Maria Clara estudou seu rosto, como se buscasse sinais de hesitação ou mentira. Por quê? Porque percebi algo quando pensei que poderia perder tudo. A empresa, você, Manuel. Percebi que só uma dessas perdas seria insuportável. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Não estou pedindo que voltemos a ficar juntos. Sei que quebrei sua confiança. Sei que precisamos de tempo. Mas quero a chance de mostrar que posso ser o pai que Manuel merece. E talvez, um dia, o homem que você merece também. Maria Clara não respondeu imediatamente. Baixou os olhos para Manuel, que agora brincava tranquilamente com o fecho eclair de sua blusa. Tiago me contou sobre Lisboa, disse João Pedro suavemente. Sobre a exposição no Museu Gulbenkian. Isso não importa agora. Importa para mim. Mostra o tipo de pessoa que você é. O tipo de mãe que Manuel tem a sorte de ter. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não era um silêncio de tensão, mas de reflexão, de possibilidades. Vou ter uma videoconferência com o conselho amanhã, disse João Pedro finalmente. Vou propor mudanças na estrutura da empresa, menos viagens, mais trabalho remoto, uma nova divisão de responsabilidades. E você acha que eles vão aceitar? Alguns sim, outros não. Helena certamente não. Mas tenho aliados, e tenho argumentos fortes. Ele fez uma pausa. E se não aceitarem, estou preparado para as consequências. Maria Clara o observou com uma mistura de surpresa e cautela. Você está mesmo disposto a arriscar a Tec-Lusitana por isso? Não estou arriscando a empresa. Estou salvando-a de se tornar apenas mais uma corporação sem alma. E estou me salvando de me tornar igual ao meu pai. João Pedro estendeu a mão, tocando levemente a mãozinha de Manuel. Além disso, tenho um novo sócio maioritário para impressionar. Maria Clara não conseguiu conter um sorriso. Ele é um negociador durão. Exige atenção total e pagamento em fraldas limpas. O comentário trouxe risadas a ambos, aliviando a tensão acumulada dos últimos dias. Manuel, sentindo a mudança de humor, soltou uma gargalhada contagiante. Posso ficar para o jantar? Perguntou João Pedro. Desde que ajude a preparar, respondeu Maria Clara, e a limpar depois. Negócio fechado. Ele pegou Manuel nos braços, sentindo o calor reconfortante do filho. O que acha, Manuel? Seu pai é bem-vindo para o jantar? O bebê respondeu com um sorriso banguela e uma pequena bolha de saliva que estourou em seu queixo. Para João Pedro, foi a resposta mais sincera e valiosa que já recebera em uma negociação. Enquanto Maria Clara se dirigia à cozinha, João Pedro ficou na sala com Manuel, brincando no tapete colorido, construindo uma nova versão de si mesmo, bloco por bloco, sorriso por sorriso. Seu celular vibrou no bolso. Provavelmente Sofia com mais uma crise para resolver. Ou Helena com mais uma ameaça. Pela primeira vez, ele não atendeu imediatamente. Poderia esperar.
O mundo dos negócios sempre poderia esperar. A vida real, aquela que realmente importava, estava acontecendo ali mesmo, naquela sala simples, com o cheiro de comida caseira vindo da cozinha e o som da risada de seu filho ecoando nas paredes de um lar que, talvez, um dia, pudesse chamar de seu também. A primavera chegou a Lisboa, trazendo com ela não apenas o aroma das flores e a brisa mais quente, mas também uma rotina que parecia impensável 6 meses atrás. João Pedro acordava todos os dias no pequeno apartamento que alugara a 3 quadras da casa de Maria Clara. Tomava seu café enquanto verificava e-mails, participava de videoconferências matinais com a sede da Tec Lusitana no Porto. E então, dedicava o restante de seu dia ao que realmente importava: Manuel e a delicada reaproximação com Maria Clara. A reunião com o conselho, naquele dia crucial após o confronto com Helena, havia sido tensa como esperado. João Pedro apresentou sua proposta de reestruturação. Continuaria como CEO, mas delegaria mais responsabilidades aos diretores de cada área. Trabalharia remotamente 3 semanas por mês e estaria fisicamente presente no Porto apenas para reuniões e decisões que exigissem sua presença direta. Helena, como previsto, foi a primeira a se manifestar contra. Isso é completamente inaceitável. Um CEO não pode liderar à distância. A Tec Lusitana não é uma startup qualquer onde as pessoas trabalham de pijama em casa. Outros conselheiros expressaram preocupações semelhantes, embora em tons menos combativos. A surpresa veio de Carlos Viana, o mais antigo membro do conselho, que havia trabalhado com seu pai desde a fundação da empresa. João Pedro, seu pai construiu essa empresa estando presente em cada decisão, cada momento crucial. Você sempre seguiu esse exemplo. O que mudou? João Pedro respirou fundo antes de responder, consciente de que sua resposta definiria não apenas seu futuro na empresa, mas também o tipo de homem e pai que escolhia ser. O que mudou, Carlos, é que não quero chegar ao fim da minha vida com os mesmos arrependimentos que meu pai teve. Ele construiu um império e perdeu a chance de me ver crescer. No leito de morte, não falou sobre ações ou quota de mercado. Falou sobre o tempo que não tivemos juntos. Um silêncio desconfortável dominou a sala. Todos ali conheciam a história de Eduardo Almeida, um visionário nos negócios e um fantasma na própria casa. Além disso, continuou João Pedro, precisamos reconhecer que o mundo mudou. A própria tecnologia que vendemos possibilita trabalho remoto eficiente. Seria hipocrisia nossa pregar a transformação digital para outras empresas enquanto mantemos práticas gerenciais do século passado. O debate que seguiu foi longo e por vezes acalorado. No final, após quase 5 horas, o Conselho aprovou um período de teste de 6 meses para o novo modelo, com avaliações mensais de desempenho. Helena foi a única a votar contra, saindo da sala antes mesmo do encerramento formal da reunião. Aqueles 6 meses passaram voando, contrariando as previsões pessimistas de Helena. A Tec Lusitana não apenas sobreviveu, mas prosperou sob o novo modelo de gestão. Os executivos que receberam mais autonomia floresceram em seus papéis, trazendo ideias frescas e soluções inovadoras. O acordo com a Tec Oriental foi renegociado e fechado em termos ainda melhores que os originais. As ações da empresa subiram 12% no período. Mais importante que isso, João Pedro aprendeu a ser pai. Não um pai de fins de semana ou de aparições especiais, mas um pai presente, que conhecia os horários de cestas, as preferências alimentares, as expressões faciais que antecediam o choro ou a risada. Manuel, agora com 9 meses, engatinhava com determinação pelo tapete da sala de Maria Clara e dava gritinhos de alegria quando ouvia a voz do pai. E Maria Clara começou, lentamente, a permitir que João Pedro se reaproximasse, não apenas como pai de seu filho, mas como o homem por quem um dia se apaixonara. Primeiro foram jantares compartilhados após o dia com Manuel, depois uma sessão de cinema improvisada na sala, quando o bebê já dormia. Pequenas confissões, vulnerabilidades reveladas, risos genuínos que não ouviam um do outro há anos.
Em uma tarde particularmente ensolarada, João Pedro regressava do porto, após uma rara viagem de 3 dias para reuniões presenciais. Trazia na mala não apenas documentos e contratos, mas também um pequeno dinossauro de pelúcia para Manuel e uma câmara vintage que encontrara em um antiquário para Maria Clara. Ao chegar à casa dela, encontrou a porta destrancada e entrou chamando suavemente. O silêncio que o recebeu era estranho para aquela hora do dia. Manuel geralmente estaria fazendo barulho, batendo brinquedos ou ensaiando suas primeiras palavras em balbucios incompreensíveis. Maria Clara? Manuel? Chamou. Uma pontada de preocupação crescendo em seu peito. Seguiu para o quintal dos fundos, onde às vezes Maria Clara levava Manuel para tomar sol. O que viu fez seu coração saltar uma batida. Maria Clara estava deitada na grama, aparentemente adormecida, enquanto Manuel engatinhava livremente a alguns metros de distância, aproximando-se perigosamente de uma pequena poça de água formada pela mangueira esquecida. Manuel! João Pedro correu, pegando o filho antes que alcançasse a água. O movimento brusco assustou Maria Clara, que acordou sobressaltada. O quê? João Pedro? O que houve? Ela se ergueu rapidamente, olhando em volta confusa. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, o rosto pálido. Você estava dormindo. Manuel estava quase na água. João Pedro ajeitou o filho no colo, que ria alheio ao perigo que quase enfrentara. Maria Clara levou as mãos ao rosto, horror e culpa estampados em suas feições. Meu Deus, eu só fechei os olhos por um segundo. Ele estava no cercadinho, eu juro. Foi então que João Pedro notou outros sinais. A casa mais desarrumada do que o habitual. Louça acumulada na pia visível pela porta da cozinha, roupas de Manuel espalhadas pelo estendal de qualquer jeito. Maria Clara, está tudo bem? Você não parece bem. Ela tentou se recompor, alisando o cabelo despenteado com as mãos trêmulas. Estou ótima, só cansada. Manuel não dormiu direito esta noite, mas enquanto falava, seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou inutilmente conter. João Pedro se aproximou, ainda com Manuel no colo, e tocou levemente seu ombro. O que está acontecendo de verdade? Maria Clara desabou. As lágrimas vieram em cascata, junto com soluços que pareciam romper do fundo de sua alma. João Pedro a abraçou com um braço, mantendo Manuel seguro no outro, deixando que ela chorasse contra seu peito. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava embargada. Eu recebi um e-mail ontem. A curadora do Museu Gulbenkian está em Portugal. Viu meu trabalho em uma exposição coletiva em Coimbra e quer me encontrar para discutir uma possível exposição individual. João Pedro sentiu uma mistura de emoções, alegria pelo reconhecimento do talento dela, que sempre admirara, e uma pontada de medo pelo que aquilo poderia significar. Isso é maravilhoso, Maria Clara. É impossível, ela rebateu, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Tenho o Manuel. Tenho responsabilidades aqui. Não posso simplesmente largar tudo para perseguir um sonho que já deveria ter abandonado. Entraram na casa, João Pedro ainda carregando Manuel, que começava a demonstrar sinais de fome. Com naturalidade que adquirira nos últimos meses, ele preparou uma papinha de frutas enquanto Maria Clara se recompunha no banheiro. Quando ela voltou, o rosto lavado e uma aparência mais calma, Manuel já estava na cadeirinha, comendo com a ajuda do pai. Você está fazendo isso errado, disse ela, um fantasma de sorriso nos lábios. A banana tem que estar amassada, não em pedaços. Ele gosta assim. Observei da última vez que você deu. Maria Clara sentou-se à mesa, observando a interação entre pai e filho, com uma expressão pensativa. 3 dias atrás você não saberia disso. 3 meses atrás, nem saberia onde fica a banana na cozinha. João Pedro sorriu, limpando uma lambuzada do queixo de Manuel. Estou aprendendo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelos sons alegres que Manuel fazia enquanto comia. Sobre o Museu Gulbenkian, começou João Pedro cautelosamente. Acho que você deveria ir. Maria Clara levantou os olhos, surpresa. Como? Ao encontro com a curadora. Você deveria ir, conversar, ver o que ela propõe. João Pedro, não é tão simples.
Quem ficaria com Manuel? E se isso realmente se transformar em uma exposição? Envolveria viagens, tempo longe dele, talvez até uma temporada em Lisboa. João Pedro respirou fundo. Eu ficaria com Manuel, e se for preciso ir para Lisboa, nós encontraremos uma solução. Juntos. O olhar que Maria Clara lhe lançou estava carregado de emoções contraditórias. Esperança, ceticismo, gratidão, medo. Você está falando sério? Nunca falei tão sério. João Pedro terminou de alimentar Manuel e o limpou com um guardanapo. Maria Clara, você abriu mão de uma oportunidade incrível quando descobriu a gravidez. Fez isso sozinha, sem me dar a chance de participar da decisão. Agora estou aqui, pedindo para fazer parte dessa nova decisão. Maria Clara o encarou por um longo momento, como se tentasse ler seus pensamentos mais profundos. E se eu realmente precisar ir para Lisboa por alguns meses? O que aconteceria com a Tec Lusitana, com o seu trabalho? Iríamos juntos, respondeu ele sem hesitação. Posso trabalhar de qualquer lugar. Já provei isso nos últimos meses. A empresa não vai desmoronar se eu estiver em outro país por algum tempo. Helena teria um ataque. João Pedro riu. Isso seria apenas um bônus extra. A menção à madrasta trouxe à tona outro assunto que permanecia não resolvido entre eles. Após aquela reunião decisiva com o conselho, Helena havia se afastado do dia a dia da empresa, mantendo-se como acionista, mas sem participar ativamente das decisões. As auditorias que João Pedro iniciara revelaram algumas irregularidades financeiras durante o período em que ela administrou o espólio de seu pai. Nada grave o suficiente para processos legais, mas o suficiente para garantir que ela permanecesse à distância. Como estão as coisas entre vocês? Perguntou Maria Clara, enquanto recolhia os utensílios da papinha de Manuel. Civilizadas. Ela aparece nas reuniões trimestrais, vota conforme seus interesses e mantém o mínimo de comunicação necessária. João Pedro deu de ombros. É melhor assim. Manuel começou a ficar inquieto na cadeirinha. João Pedro o tirou dali e o levou para o tapete da sala, onde vários brinquedos estavam espalhados. Maria Clara os seguiu, ainda processando a conversa sobre o Museu Gulbenkian. Você realmente não se importaria se eu retomasse minha carreira de fotógrafa mais seriamente? Perguntou ela, sentando-se no sofá. João Pedro, agachado no tapete ao lado do filho, ergueu o olhar para ela. Maria Clara, sua fotografia não é um hobby que você pode retomar ou abandonar. É quem você é. Foi uma das primeiras coisas que me atraiu em você. A forma como vê o mundo através das lentes, como captura a essência das pessoas e lugares. Você nunca me disse isso antes. Eu era um idiota antes. Ela não contestou, e ambos riram. O encontro com a curadora é depois de amanhã em Coimbra, disse Maria Clara finalmente. Precisaria deixar Manuel com alguém. Eu cuido dele. Já cancelei tudo no Porto para a próxima semana mesmo. Por 24 horas? Sozinho? Maria Clara parecia genuinamente preocupada. Não é como cuidar dele por algumas horas enquanto eu faço compras, João Pedro. Acha que não sou capaz? Havia um desafio amigável em sua voz. Não é isso. É que... Ela hesitou. Estou acostumada a fazer tudo sozinha. A ideia de deixá-lo, mesmo que por um dia, me assusta. João Pedro se levantou, sentando-se ao lado dela no sofá. Você não está mais sozinha, Maria Clara. Estou aqui agora, para vocês dois. Ela assentiu lentamente. Está bem. Vou a Coimbra, mas vou deixar uma lista detalhada de instruções e quero que me ligue a cada 3 horas. Combinado, concordou ele, segurando a mão dela. Era a primeira vez em meses que se tocavam assim, deliberadamente, sem Manuel como intermediário. O contacto despertou memórias em ambos, de como era estar juntos, do calor e conforto que um encontrava no outro, antes que a distância e as prioridades equivocadas os separassem. Maria Clara retirou a mão suavemente, mas sem pressa. Vou começar a arrumar uma mala pequena e a escrever aquela lista. 2 dias depois, Maria Clara partiu para Coimbra, não sem antes entregar a João Pedro uma lista de 4 páginas com instruções detalhadas sobre cada aspecto da rotina de Manuel, desde a temperatura exata da água do banho até a quantidade precisa de cereal no pequeno almoço.
As 24 horas que se seguiram foram uma prova de fogo para João Pedro. Manuel, como se sentisse a ausência da mãe, estava mais irritadiço que o habitual. Recusou-se a comer a papinha preparada exatamente como nas instruções. Chorou durante o banho, mesmo com a água na temperatura correta, e acordou 3 vezes durante a noite. Quando Maria Clara retornou, encontrou um João Pedro exausto, mas orgulhoso por ter sobrevivido, e um Manuel perfeitamente bem, dormindo tranquilamente no berço. Como foi? Perguntou ele em voz baixa, para não acordar o bebé. Os olhos de Maria Clara brilhavam de uma forma que João Pedro não via há anos. Foi incrível. Catarina, a curadora, adorou meu trabalho, especialmente a série sobre maternidade que comecei depois que Manuel nasceu. Eles se moveram para a sala, onde Maria Clara desabou no sofá, cansada, mas visivelmente animada. Ela quer uma exposição completa. Maternidade, Luz e Sombras, seria o título. Fotos que mostram a realidade da maternidade, não apenas os momentos perfeitos de Instagram, mas os dias difíceis, as noites sem dormir, os pequenos milagres cotidianos. João Pedro sorriu, genuinamente feliz por ela. E quando seria? Esse é o problema. Maria Clara mordeu o lábio. Seria daqui a 4 meses. Precisaria passar pelo menos 1 mês em Lisboa antes para supervisionar a montagem, fazer a curadoria final e depois ficar para a abertura, algumas palestras, entrevistas. Isso é fantástico, Maria Clara. Você merece. Mas significa deixar Manuel por longos períodos, ou levá-lo comigo para um lugar estranho, tirá-lo da rotina. João Pedro se aproximou, sentando-se ao lado dela. Ou podemos ir todos, como uma família. A palavra pairou entre eles, carregada de significado e possibilidades. Uma família, repetiu Maria Clara, testando como a ideia soava. É isso o que somos agora? É isso o que podemos ser, se você quiser. João Pedro tomou coragem e segurou as mãos dela entre as suas. Estes últimos meses me mostraram o que realmente importa. Você, Manuel, a vida que construímos separadamente e que agora podemos construir juntos. Maria Clara não retirou as mãos, mas seu olhar era cauteloso. João Pedro, não podemos simplesmente fingir que o passado não aconteceu. Nosso casamento fracassou por razões reais. Não estou propondo que finjamos nada. Estou propondo que comecemos de novo, com tudo o que aprendemos. Ele respirou fundo. Sei que cometi erros, que coloquei a empresa acima de tudo e todos. Mas estes meses provaram que posso ser diferente, que quero ser diferente. E se voltarmos a ficar juntos e você voltar aos velhos hábitos, se a Tec Oriental ou o próximo grande contrato voltarem a ser prioridade, é um risco, admitiu João Pedro. Mas acho que o maior risco seria não tentar, não dar a Manuel a chance de ter seus pais juntos, não nos dar a chance de redescobrir o que nos aproximou em primeiro lugar. Maria Clara se permitiu um pequeno sorriso. E o que nos aproximou em primeiro lugar? Você não lembra? João Pedro sorriu com a memória. Foi naquela festa beneficente para Cabo Verde. Você estava fotografando o evento. Eu estava entediado com conversas corporativas. Você me flagrou bocejando em uma foto e teve a audácia de me mostrar depois. Maria Clara riu. Você ficou tão indignado. O grande empresário João Pedro Almeida, apanhado em um momento tão humano. E então você me mostrou outras fotos suas. Não as do evento, mas seu trabalho pessoal, a série sobre o interior do país, sobre comunidades ribeirinhas. Eu nunca tinha visto Portugal daquela forma, através dos seus olhos. O sorriso de Maria Clara se suavizou com a lembrança. Você foi o primeiro empresário que conheci que realmente se importou com as histórias por trás das fotos, não apenas com o valor artístico ou comercial delas. Eu me importava com tudo em você, disse João Pedro, a voz baixa. E depois, perdi isso de vista. Me perdi em planilhas e relatórios e conferências. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles. Não desconfortável, mas cheio de reflexões e possibilidades. E quanto à Tec Lusitana? Como ficaria se você passasse 1 mês ou mais em Lisboa? Já provei que posso administrar remotamente. E, para ser honesto, a empresa está funcionando melhor agora,
com mais delegação e menos microgerenciamento da minha parte. Maria Clara estudou seu rosto, como se procurasse qualquer sinal de hesitação ou falsidade. Você realmente mudou, não foi? Acho que não mudei completamente. Apenas redescobri partes de mim que estavam adormecidas. João Pedro apertou levemente as mãos dela. Ainda sou ambicioso, ainda quero que a Tec Lusitana cresça e tenha sucesso. Mas agora entendo que isso não pode vir à custa da minha vida pessoal, da minha felicidade real. Do quarto ao lado veio o som de Manuel acordando, seus pequenos resmungos logo se transformando em chamados mais insistentes. Eu vou, disse João Pedro, levantando-se. Você deve estar exausta da viagem. Maria Clara o observou enquanto ele se afastava em direção ao quarto do filho, movendo-se com a confiança de quem conhecia o caminho, de quem pertencia àquele lugar. Quando João Pedro retornou com Manuel nos braços, o bebê ainda sonolento, mas sorrindo ao ver a mãe, Maria Clara tomou uma decisão. Vamos tentar, disse ela simplesmente. Lisboa, a exposição, nós, como uma família. O sorriso que iluminou o rosto de João Pedro foi como o nascer do sol após uma longa noite. Ele se sentou ao lado dela no sofá, Manuel confortavelmente aninhado entre eles, uma pequena família reunida após tantos desvios e obstáculos. Tem certeza? Perguntou ele. Não quero que se sinta pressionada. Tenho medo, admitiu Maria Clara. Medo de me machucar novamente, de confiar e me decepcionar. Mas também tenho medo de não tentar e sempre me perguntar, disse. João Pedro inclinou-se e, com uma hesitação quase adolescente, beijou-a suavemente. Um beijo de recomeço, de promessas silenciosas, de um futuro que podiam construir juntos. 3 meses depois, um apartamento temporário no Chiado se tornou o lar improvisado da família Almeida. Era um loft espaçoso, com janelas amplas que deixavam entrar a luz perfeita para as fotografias que Maria Clara ocasionalmente ainda tirava em casa. Um dos quartos foi transformado em um estúdio para ela, o outro em um quarto aconchegante para Manuel, agora com quase 1 ano, que dava seus primeiros passos inseguros pelo apartamento de piso de madeira. A exposição Maternidade, Luz e Sombras estava em fase final de montagem no Museu Calouste Gulbenkian. Maria Clara passava longas horas no museu, trabalhando com a equipa de curadoria, decidindo cada detalhe da apresentação. João Pedro dividia seu tempo entre cuidar de Manuel, com a ajuda de uma ama local em alguns períodos, e administrar a Tec Lusitana remotamente, adaptando-se ao fuso horário para participar de reuniões por videoconferência. Helena, como esperado, não recebeu bem a notícia da mudança temporária para Lisboa. Em uma tensa reunião virtual com o conselho, ela argumentou que João Pedro estava abandonando suas responsabilidades por causa de um capricho familiar. A resposta dele surpreendeu até mesmo Maria Clara, que assistia discretamente da cozinha do apartamento. Se o conselho acredita que minha presença física no Porto é mais importante do que apoiar a carreira da mãe do meu filho e proporcionar a ele uma experiência de crescimento em outro país e cultura, então talvez seja hora de reconsiderarmos se sou mesmo a pessoa certa para liderar esta empresa. O silêncio que se seguiu foi rompido por Carlos Viana, que sorriu pela tela. Falo pelo conselho quando digo que apoiamos sua decisão. João Pedro, a Tec Lusitana tem demonstrado que pode prosperar com um modelo de liderança remota. E, pessoalmente, acho que Eduardo teria orgulho de ver você priorizando sua família sem abrir mão da empresa que ele fundou. A menção ao pai, vinda de seu mais antigo amigo e colega, trouxe lágrimas aos olhos de João Pedro que ele rapidamente disfarçou. Helena abandonou a reunião antes do final, mas seu voto contrário foi registrado e ignorado pela maioria. Na véspera da abertura da exposição, Maria Clara e João Pedro caminhavam pelo espaço do museu após o horário de fechamento, aproveitando o silêncio e a oportunidade de verem tudo pronto antes da multidão do dia seguinte. Manuel estava com a ama no apartamento, provavelmente já dormindo. As fotografias de Maria Clara eram poderosas, imagens em preto e branco e cores suaves que capturavam momentos reais da maternidade.
Uma mãe exausta amamentando às 3 da manhã, o brilho de felicidade nos olhos de outra, ao ver o primeiro sorriso do bebê, as marcas de estrias e cicatrizes em corpos transformados pela gravidez, a bagunça caótica e linda de um lar com crianças pequenas. Entre as fotos mais impactantes estava uma série com João Pedro e Manuel. Momentos capturados sem que João Pedro percebesse durante aqueles primeiros meses de reaproximação. O empresário poderoso aprendendo a trocar fraldas, adormecido no sofá com o filho sobre o peito, ajoelhado no chão brincando com blocos coloridos, a expressão de puro espanto ao testemunhar Manuel engatinhando pela primeira vez. "Não sabia que você tinha tirado essas", comentou João Pedro, parado diante da série. "São minhas favoritas", confessou Maria Clara, entrelaçando seus dedos aos dele. Capturam a transformação, não apenas a sua, mas a nossa, como família. João Pedro observou as imagens com uma mistura de emoção e gratidão. "Você conseguiu capturar o momento exato em que eu me tornei pai de verdade. Você sempre foi pai de Manuel, desde o momento em que soube sobre ele. Só precisava descobrir o que isso realmente significava." Eles continuaram o passeio, parando diante de cada imagem, revivendo memórias, compartilhando impressões. Quando chegaram à última foto da exposição, uma imagem poderosa de Maria Clara grávida, nua, vulnerável, mas forte, tirada com temporizador, João Pedro parou. "Você é extraordinária", disse simplesmente. Seu talento, sua força, sua capacidade de capturar a verdade, mesmo quando ela é difícil ou imperfeita. Maria Clara sorriu, aceitando o elogio com a graciosidade de quem finalmente reconhece o próprio valor. "Não teria conseguido sem você. Não desta vez." "Acho que somos bons juntos." João Pedro se voltou para ela, tomando ambas as suas mãos. "É melhores juntos do que separados." "Concordo." Um funcionário do museu apareceu discretamente no final do corredor. "Senhora Soares, está quase na hora de fecharmos." Maria Clara assentiu, agradecendo. Começaram a caminhar em direção à saída, mas João Pedro parou subitamente. "Espere. Antes de irmos, tenho algo a te mostrar." Ele a conduziu a uma pequena sala lateral que não fazia parte do percurso principal da exposição. Maria Clara olhou confusa. Não se lembrava de ter incluído obras naquele espaço. Ao entrar, viu uma única fotografia na parede, uma que não era dela. Era uma foto antiga, em preto e branco, mostrando um homem de meia-idade segurando um menino pequeno nos ombros. O homem parecia severo, mas seus olhos tinham um brilho inegável de orgulho. O menino sorria abertamente para a câmara. "Meu pai e eu", explicou João Pedro, a voz suave, já no único domingo do mês que ele reservava exclusivamente para mim. "Esta foto foi tirada no Jardim Botânico da Ajuda. Eu tinha 5 anos. Maria Clara se aproximou da imagem, estudando os detalhes. A semelhança entre João Pedro e Manuel era evidente, assim como a semelhança entre João Pedro e seu pai. "Por que está aqui?" "Porque é parte da história. Minha, sua, nossa, de Manuel." João Pedro se posicionou ao lado dela, olhando para a fotografia. "Meu pai não era um monstro, Maria Clara. Era um homem que cometeu erros, que priorizou o trabalho acima da família, porque acreditava que essa era a forma de nos amar, nos proporcionando segurança, conforto, oportunidades." "Você o entende agora?" observou Maria Clara. "Sim, e também entendo onde ele errou, onde eu errei. Esta foto é um lembrete de que podemos fazer diferente, de que podemos aprender com o passado em vez de repeti-lo." Maria Clara encostou a cabeça no ombro dele, absorvendo o momento. "É uma bela adição à exposição. Obrigada por compartilhar isso." "Tem mais uma coisa", disse João Pedro, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Maria Clara acelerou. "João Pedro, não é o que você está pensando, ou talvez seja, mas não da forma tradicional." Ele abriu a caixa, revelando não um anel, mas uma pequena chave. "O que é isso?" "A chave de uma casa em Lisboa. Não a sua atual, mas uma nova. Na mesma rua, na verdade, 3 casas adiante. Tem um quintal maior para Manuel brincar, um estúdio perfeito para você e um escritório para mim. Se você quiser, claro." Maria Clara pegou a chave, virando-a entre os dedos.
Você está me pedindo para morarmos juntos? Estou pedindo para construirmos um lar juntos. Um recomeço, mas com alicerces mais sólidos desta vez. Havia lágrimas nos olhos dela quando respondeu: Sim, quero muito isso. A noite da abertura da exposição foi um sucesso retumbante. Críticos, fotógrafos, celebridades e amantes da arte lotaram os espaços do Museu Calouste Gulbenkian para ver o trabalho de Maria Clara, que recebeu elogios pela honestidade e beleza crua de suas imagens. João Pedro permaneceu discretamente ao seu lado durante toda a noite, orgulhoso, mas permitindo que ela brilhasse em seu próprio mérito. Catarina, a curadora, os encontrou durante a recepção, taça de champanhe em mãos. Maria Clara, você conseguiu algo extraordinário aqui. Já estamos recebendo pedidos de outras galerias que querem levar a exposição depois que encerrar aqui. Isso é incrível, respondeu Maria Clara, ainda processando o sucesso. E quero falar sobre seu próximo projeto. Tenho algumas ideias que acho que vão te interessar. João Pedro apertou levemente a mão de Maria Clara em apoio silencioso. Vou buscar algo para bebermos, disse, afastando-se para dar espaço às duas mulheres. Enquanto atravessava o salão, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena. Acabo de ver a exposição de sua companheira, mencionada no New York Times. Parabéns. Talvez eu tenha me equivocado quanto às suas prioridades. O conselho aprovou unânime a extensão de sua estadia por mais 2 meses, se necessário. João Pedro sorriu. Era o mais próximo de uma aprovação que jamais receberia de Helena. Quando retornou com as bebidas, Maria Clara estava radiante, os olhos brilhando de entusiasmo. Catarina quer uma nova série, focada em famílias não convencionais, pais solteiros, casais que se separaram e se reuniram, famílias adotivas, multiétnicas. Parece perfeito para você. Para nós, corrigiu Maria Clara. Nossa história seria parte dela. O empresário workaholic que descobriu um filho e redescobriu o amor, a fotógrafa que aprendeu a equilibrar maternidade e carreira. João Pedro sentiu um calor se espalhar em seu peito. Somos uma boa história, não somos? A melhor, concordou Maria Clara, levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo, ali mesmo, no meio da multidão elegante do Museu Calouste Gulbenkian. 2 meses depois, estavam de volta a Portugal. A casa nova em Lisboa aguardava, já mobilada e pronta para recebê-los. Manuel, que agora dava passos mais firmes e tentava formar pequenas frases, explorava cada canto com curiosidade insaciável. No primeiro fim de semana em casa, convidaram Tiago e Inês para um churrasco no quintal. Enquanto os amigos brincavam com Manuel na grama, João Pedro e Maria Clara observavam da varanda. Acha que vai dar certo desta vez? Perguntou Maria Clara, um último vestígio de incerteza em sua voz. João Pedro envolveu sua cintura com o braço, puxando-a para mais perto. Vai dar trabalho. Haverá momentos difíceis, compromissos complicados, agendas para conciliar. Isso não responde minha pergunta. Ele sorriu, beijando o topo de sua cabeça. Vai dar certo porque agora sabemos o que realmente importa. Aprendemos da maneira mais difícil. Maria Clara assentiu, recostando-se nele enquanto observavam seu pequeno mundo. Manuel correndo pela grama com passos ainda instáveis. Os amigos que permaneceram leais, a casa nova que simbolizava seu recomeço, e o mais importante, eles mesmos, diferentes, mais sábios, mais abertos à imperfeição e à beleza da vida compartilhada. Sabe do que mais sinto falta do Porto? Perguntou João Pedro, após um momento de silêncio confortável. É do escritório? Das reuniões intermináveis? Não, da cafetaria perto do nosso antigo apartamento, onde tomávamos café aos domingos antes de tudo dar errado, antes de eu começar a trabalhar nos fins de semana, antes das viagens constantes. Maria Clara sorriu com a lembrança. O café à brasileira, com aqueles pastéis de nata perfeitos. Exatamente. Estive pensando, poderíamos criar nossos próprios rituais aqui. Pequenos almoços de domingo, tardes de sábado na praia com Manuel. Noites de sexta só para nós dois quando minha mãe vier visitar e puder ficar com ele. Sua mãe? Maria Clara se virou, surpresa. Sabia que a mãe biológica de João Pedro havia falecido anos atrás.
E Helena certamente não era o tipo de avó presente. Sofia encontrou minha mãe biológica, explicou João Pedro, a emoção clara em sua voz. Ela me deu para a adoção quando eu tinha 2 anos. Não por falta de amor, mas por falta de condições. Meu pai a encontrou quando eu tinha 5, mas decidiu não me contar. Manteve contato com ela, enviava fotos, notícias minhas. Ela mora no Funchal agora. Conversamos por telefone algumas vezes nas últimas semanas. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Maria Clara. João Pedro, isso é incrível. Por que não me contou antes? Queria ter certeza, entender tudo antes. Ela quer nos conhecer, conhecer Manuel, se você estiver de acordo. Maria Clara o abraçou com força. Claro que estou. Nossa família só fica maior. Família. A palavra tinha um peso e um conforto que ambos apreciavam agora. Não era apenas um conceito abstrato ou uma convenção social, mas algo que construíam juntos dia após dia, escolha após escolha. Enquanto o sol se punha sobre Lisboa, lançando tons dourados sobre o quintal, onde Manuel brincava com os amigos que eram praticamente tios, João Pedro e Maria Clara permaneceram abraçados na varanda de sua nova casa. Não era um final feliz perfeito, porque sabiam que a vida real não funciona assim. Era um capítulo novo, com desafios próprios, aprendizados contínuos e a certeza de que, desta vez, enfrentariam tudo juntos. O empresário que aprendeu a valorizar o que realmente importa e a fotógrafa que encontrou o equilíbrio entre seus sonhos e seu coração. Manuel correu até eles na varanda, os bracinhos estendidos, querendo ser erguido. João Pedro o pegou no colo e Maria Clara se juntou ao abraço. Uma família imperfeita, real, construída não apenas por laços de sangue, mas por escolhas diárias de amor e presença. E para os 3, naquele momento, isso era mais do que suficiente. Era tudo.